Quantas vezes eu já ocupei grande parte do meu tempo e grande parte da minha energia pensando em planos super mirabolantes ou até estratégias que eu poderia fazer para que a minha vida mudasse num piscar de olhos, para que da noite pro dia eu pudesse ter mais resultados, eu pudesse ter mais amigos, eu pudesse ter mais vendas, eu pudesse ter mais liberdade financeira, geográfica, temporal. Várias vezes eu me peguei nesse mundo de fadas só acreditando que se eu ficasse pedindo, orando, afirmando, alguma coisa iria acontecer. Só que com o passar do tempo e observando que as coisas que eu vinha fazendo não estavam gerando nenhum tipo de resultado, foi que eu decidi mudar e realmente me comprometer com alguma coisa. É muito importante que eu coloque pra você aqui qual é o contexto que a gente está partindo. Eu tenho 21 anos, eu já tenho uma licenciatura, ou seja, eu sou formada, eu já tenho uma pós-graduação, só que eu não sei o que fazer com essa pós-graduação, com essa licenciatura. Eu tenho o sonho, sim, da liberdade, que eu falei pra vocês agora há pouco, mas quando se trata de planos, eu faço ótimos planos, só que o problema é sempre na hora de colocá-los em execução. E uma coisa que eu comecei a observar é que eu tenho uma falta de comprometimento muito grande, porque eu também não acredito em mim. A falta de segurança que eu própria tenho em mim faz com que eu não tenha um comprometimento e isso vire uma roda, um ciclo sem fim. Eu não ter comprometimento com meus planos faz com que eu não tenha segurança nos meus planos, eu não ter segurança faz com que eu não tenha comprometimento e por aí vai. Então, eu tive uma oportunidade em que eu tava lendo a Bíblia, certo? Então, isso não foi uma virada de chave, foi várias constatações que eu fui tendo, que o número 40, ele é muito importante na simbologia bíblica, certo? Então Moisés precisou passar 40 dias, 2 vezes, né? Mas ele precisou passar 40 dias ali em cima de um monte para conseguir ter aquele contato com Deus e depois sair com os 10 mandamentos dali. Jesus também passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo para poder depois começar o seu ministério. Ou seja, são 40 dias que foram usados várias vezes ali ao longo dos textos sagrados que possibilitaram que essas pessoas, esses profetas, essas figuras pudessem então ter um contato mais direto com Deus, logo ter um contato também com a sua própria essência e o seu próprio propósito. Aí eu virei e falei, poxa, cara, eu vou tentar ser o mais honesta possível comigo mesma. Eu sim fiz muitas mancadas no passado, mas agora eu vou acertar. E eu coloquei assim, meus standards, sabe, as minhas desculpas de lado e também coloquei umas recompensas muito altas caso eu acertasse. Caso não, olha só, tá vendo? Eu já tô duvidando de mim mesma, mas eu sei que eu vou acertar dessa vez. Eu vou ter mais estratégia e eu vou ter mais ação. E essa ação vai ser proposital. Esse vídeo tá totalmente zero programado. Eu virei e falei assim, olha, quer saber? Larguei o ChatGPT, larguei os meus papéis e coloquei essa câmera aqui pra gravar. E vou expor pra vocês todo o contrato que eu fiz comigo mesma. A gente acabou de falar então a respeito do porquê os 40 dias. Eu peguei muito a respeito desse simbolismo histórico e bíblico, né? Aqui nós temos 2 tipos de contrato, certo? O primeiro que tá impresso é esse aqui. Ele é até o final de agosto, ok? Vocês viram que tem algumas assinaturas, foi porque eu pedi pra minha família, ou seja, pessoas que eu tenho uma consideração monstruosa, que são os meus familiares, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e o meu namorado, para assinarem esse contrato. E eu apresentei todo esse documento para eles, falando, olha, é aqui, ó, eu vou meter meu compromisso nessa área, eu quero atingir esse objetivo, fazendo X coisa, certo? Foi exatamente isso que eu fiz. Então a primeira coisa que vocês podem fazer é falar também com o ChatGPT, expondo essa intenção de vocês fazerem um contrato de formalização de compromisso, igual eu fiz. E depois vocês colocam aqui, objeto de contrato. Como assim? O que aquele contrato significa para você? Então você vai colocar quais são as metas que você quer atingir, o porquê que você está fazendo aquele contrato. Então aqui é como se fosse um resumo mesmo de todo o documento, ok? Depois vão estabelecer um prazo de vigência, como assim? Até quando esse contrato é válido, certo? Ou seja, tem alguns pontos que têm que ser cumpridos aqui. Até quando esses pontos têm que ser cumpridos? É aqui que vocês colocam a validade desse contrato, perfeito? Eu também, dentro desse contrato de até agosto, eu coloquei o tal período dos 40 dias, que é o período probatório. Eu vou falar mais especificamente hoje a respeito do período probatório, porque eu sinto que é o que vai me dar essa guinada, sabe?
Como assim? Quando você vai colocar um carro em movimento ou qualquer coisa em movimento, a primeira marcha, via de regra, é sempre a mais forte. Porque para você sair de um local que você está parado para entrar em movimento, você precisa de uma arrancada, de um negócio assim, que já te dê um choque, sabe? Um sacode, do tipo, olha, levanta, caramba. Tá? Você tá parada, você tá perdendo tempo, você tá perdendo energia. Então, pelo amor de Deus, se mova. E esses 40 dias de probatório vão ser isso pra mim. Eu quero ser o mais rígida possível comigo. Ah, mas isso eu tava conversando até com a minha psicóloga, ela virou e falou assim, você não acha que isso é muita pressão? Aí eu virei e falei pra ela, olha, pressão nós sofremos todos os dias de formas diferentes. Pressão é moldar o comportamento, moldar o pensamento. Todos os dias o seu comportamento e o seu pensamento estão sendo moldados, seja pelas redes sociais, seja pelas pessoas que você interage, seja pelos conteúdos que você consome, filmes, livros, mensagens no WhatsApp. Tudo isso está moldando o seu comportamento atualmente. Tudo isso está dando uma pressão, está moldando o seu psicológico de alguma forma. Logo, também está moldando o seu próprio futuro. Ou seja, eu prefiro ter uma pressão genuína de fazer o exercício bem feito, que coisa que eu não tenho feito, e eu tô com uma raiva genuína. Uma alimentação bem feita, um estudo bem feito, uma prospecção de clientes bem feito. Eu quero fazer as coisas bem feitas. Eu posso reduzir ao máximo. Isso é um dos meus objetivos também. Eu quero pegar a frase, eu acredito que é de Einstein, e puxá-la pro meu pensamento todo santo dia. A cada 25 minutos tá repetindo essa frase na minha cabeça, que é: a simplicidade é o último nível de sofisticação. Eu preciso simplificar a minha vida. Na busca da estratégia perfeita, do plano perfeito, o que eu tava começando a fazer? Tava querendo colocar muitas coisas que não precisavam estar ali. Eu tava querendo transformar algo que era simples em algo complexo, e esse complexo não tava conseguindo nem andar. Esse complexo no final tava ficando um plano maravilhoso, mas não estava sendo executado, não estava entrando em ação. E agora eu vou priorizar pela simplicidade. Primeira fase, eu coloquei a respeito dos instintos. Eu quero passar a dominar os meus instintos. Como assim? Se você não consegue se controlar quando tem um bolinho em cima da mesa, como é que você vai se controlar para sentar e estudar? Como é que você vai se controlar para sentar e ter uma boa entrevista de emprego? Como é que você vai sentar e fazer alguma coisa que realmente, sabe, vai mudar a sua vida? Uma prova, por exemplo. A gente precisa ter controle sobre os nossos instintos, senão nós somos meras crianças. Meras crianças. O que a criança faz? Ela faz o que ela quer. Se ela quer comer o bolinho, ela não vai pensar nas consequências. Se ela quer sair pra brincar, ela não vai pensar nas consequências de que ela deveria estar estudando. Uma criança, ela não pensa muito no futuro. Isso é uma coisa muito importante também. Eu aprendi isso com o neurocientista Eslen Delano-Gary. Ele fala que aqui no nosso cérebro nós temos uma parte frontal que se chama córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável por nós medirmos as nossas ações. Nós temos mais disciplina, mais autocontrole, principalmente sobre os nossos instintos. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, e ela tá, sei lá, com vontade de ir ao banheiro, com vontade de ir à casa de banho, o córtex pré-frontal é que faz com que ela segure os instintos dela e não faça aquilo num local público, que consiga segurar até ir para um local apropriado. Conseguem perceber? É o córtex pré-frontal sendo treinado que consegue faz com que a gente consiga dominar todo o nosso corpo, ok? Então eu peguei os instintos, eu peguei o primeiro deles, o sono. Eu quero regularizar o meu sono. Atualmente eu acordo por volta das 5 e 5h30 da manhã e tenho ido dormir entre as 9h30 e 10 horas da noite. Quero que continue assim, quero aumentar a qualidade do meu sono para que eu tenha mais energia ao longo do meu dia. Sendo assim, eu vou desligar todos os aparelhos eletrônicos e também desejo parar com atividades intelectuais até 6h30 ou 7 horas para poder conseguir me desconectar, estar com a minha família, estar assim com pessoas que eu gosto, para eu conseguir me acalmar dentro desse período. Hidratação, quero tomar a água dentro do limite que eu preciso. Antes eu tomava muita água, gente, porque eu tenho uma garrafa de 1,5 litros, assim, e às vezes eu tô à toa e fico bebendo água, entendeu? E aí eu acabo que passo os 3 litros de água diário, só que, pelo que eu vi,
Isso não é muito recomendado porque pode sobrecarregar os nossos rins, então eu vou dar uma parada na água. Plano alimentar, regularizar tudo, quero fazer tudo direitinho, eu tenho um plano alimentar com o nutricionista, mas quem diz que eu sigo? Pois. Exercício físico, eu já coloquei tudo direitinho no Notion e quero seguir esse plano direitinho. Hoje, daqui a pouco, eu também vou ao ginásio. Tenho feito caminhadas matinais ali por volta das 7h30 da manhã. Respiração, eu coloquei que eu quero controlar mais a minha respiração pra eu ter mais controle emocional mesmo, sabe? Porque se eu me estressar ou qualquer coisa do tipo, eu vou conseguir me acalmar e ter uma meditação, algum tipo de afirmação e também manter o meu devocional, que eu já faço todos os dias. Extras, eu quero sempre manter a minha higiene pessoal muito em dia. Como assim? Eu era uma garota ao longo da minha adolescência que falava que não prestava atenção, sabe, para essas coisas de se arrumar, que não ligava. A cena é que eu achava que eu não sabia fazer direito e justificava falando que eu não ligava. Era mais ou menos assim, eu achava uma desculpa para não fazer essas coisas de cortar o cabelo, arrumar o cabelo, fazer uns penteados, umas maquiagens. Eu não sei fazer essas coisas direito atualmente. Eu tenho aprendido, sabe? Eu até paguei uma consultoria de imagem para isso. Atualmente eu me sinto bem melhor nesse tópico, mas eu quero melhorar ainda mais. Num próximo momento, eu coloquei posicionamento, uma fase de posicionamento em que eu vou estudar tópicos que sejam estratégicos pra mim. Eu vou ler livros que sejam estratégicos pra mim. Eu não vou ficar gastando tempo. Mas esse livro ele é muito bom, tá? Mas ele é bom pro meu momento atual, pro momento que eu quero agora, que é crescer uma marca, que é fortalecer a minha mentalidade de vendas. Eu quero parar com essa mentalidade de escassez. Quero fazer um rebranding total da minha imagem. Eu quero ter esse foco, ok? Então, o posicionamento nós acabamos de ver... Tá muito quente aqui. Nós acabamos de ver que os instintos, então, é como se fosse uma semente que nós colocamos, certo? Ao minuto que essa semente, ela já está criando raízes, ela consegue furar a bolha, ela consegue furar a terra e mostrar as suas primeiras, sabe, suas primeiras folhas, os seus primeiros galhos e tudo mais. Esse é o posicionamento, você ter as raízes tão bem controladas, tão bem instaladas, tão fortes, ou seja, esses instintos tão bem domados, que a gente consegue evoluir para um patamar mais externo, que é o caso desse posicionamento. Eu coloquei aqui que eu vou ler alguns tipos de livros, que eu vou ver alguns cursos e também quero cuidar melhor da minha imagem pessoal e da minha comunicação. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, ok? Eu sempre gostei de comunicação, mas muitas vezes eu me enrolo para falar e não tenho muita clareza a respeito do que vai acontecer. Por isso, sorry. Mas eu tô tentando, é sério. E num terceiro momento coloquei vendas, certo? Coloquei na terceira fase vendas. De novo, para o nosso exemplo, nós temos os instintos, que são uma semente. A semente coloca as raízes, se fortalece, vai crescendo, as pessoas vão vendo, olha só, é uma planta. E num terceiro momento, que é essa parte de vendas, vai gerar frutos, certo? Ou seja, vendas, como é que nós vamos conseguir monetizar toda essa situação passada, dos instintos, do posicionamento, e agora nós vamos para o processo de vendas. Então, no processo de vendas, eu quero ter uma organização a respeito do meu negócio atual, que é a Digital Kyria, que é uma empresa de gestão de redes sociais. Eu tenho uma sócia incrível, temos uma nova parceira agora que está nos ajudando internamente, e eu quero que esse processo entre no eixo, sabe? Porque tem como entrar no eixo. Não entra no eixo porque eu não tô me organizando, não tô dando a devida atenção. E eu também queria criar um outro negócio que fosse meu, sabe? Eu ainda não tenho muita noção de como é que eu vou fazer, se vai ser com IA, se vai ser algo de marca pessoal. Não tenho muita noção ainda como é que eu vou elaborar esse plano. No entanto, até o final desses 40 dias, esse negócio vai ter que estar pronto, ok? E no último momento, o que eu coloquei aqui foi um juramento, certo? Eu não vou colocar muito pra vocês verem certinho como é que tá, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, mas eu recomendo que vocês façam esse juramento. Eu coloquei, sei lá, Ana Beatriz, que é o meu nome e tal, não vou desistir, não sei o que. Então eu fiz um pequeno juramento pra mim. E
plot twist, o que aconteceu foi que eu li tudo isso embaixo de um rio. Tipo, eu tava num rio, a água muito gelada, então eu tava com o meu corpo, assim, coberto, enquanto eu li esse negócio pra ver se entrava alguma coisa, sabe? Aquele choque de temperatura bem forte. E eu acredito que nós precisamos passar por momentos difíceis, como esse da água, outros vários momentos, para que nós possamos ressignificar as várias inseguranças que nós temos dentro de nós. Cada insegurança e cada pensamento que você tem sobre você, ele é baseado em algum evento do passado que você colocou algum tipo de significado que pode não ser a verdade total. Então alguém riu de você numa determinada ocasião e você achou que era culpa sua. Você não parou pra refletir que às vezes a pessoa que era infantil, que não tinha nada a ver com você. E toda essa vergonha, por exemplo, ai meu Deus, riram de mim, eu não vou conseguir palestrar, eu não vou conseguir me apresentar. E isso acaba deturpando a sua própria vida por um evento único que aconteceu há anos atrás. Então, façam coisas difíceis, assinem contratos, criem novas oportunidades e chances para vocês provarem a si mesmas que vocês conseguem fazer quando vocês estão realmente comprometidas com aquilo. Eu vou fazer isso, eu vou colocar esse vídeo no ar, vai ter pouquíssimo corte ou nenhum corte, ainda não decidi, mas esse vídeo só não vai ter tanta edição, que é pra eu evitar de depois olhar pra ele e falar talvez não vai dar certo e não sei o que, e pronto. Prometo que os próximos vídeos vão ter mais edição, vão ser mais cuidados, vão ter melhor qualidade, e eu vou voltar falando a respeito de história, filosofia, sociologia, psicologia, enfim, vários desses temas que me impressionam e que eu amo, e trazer vários ensinamentos dessas temáticas para o mundo de hoje e como que você conseguirá aplicá-los no seu dia a dia para aproveitar essa oportunidade maravilhosa que nós temos, que é a vida. Muito obrigada, de verdade, por terem assistido até aqui. Um beijo e nos vemos por aí.